E aí, tudo bem? Estou passando por aqui para fazer uma breve reflexão com você. Nós estamos aí muito perto do Natal e muita gente está sofrendo e já entrou em sofrimento porque fica pensando assim, como que eu vou fazer na ceia, porque eu não gosto daquela pessoa, eu não gosto daquele parente, eu não gosto daquele vizinho, como que eu vou fazer para poder participar da ceia ao mesmo tempo que essa pessoa vai estar no mesmo ambiente que eu? E já tinha ouvido falar de gente que já decidiu, não vou na ceia da família esse ano, só para não ver fulano, só para não estar junto de ciclano, só para não ter que olhar na cara da fulana. E aí, como fica isso? Queridos, o amor é o mandamento mais importante dos 10. O cristão que não ama, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A Bíblia diz assim, olha, lá em 1 João 4, 20 e 21, se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, ele é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. É muito forte, né? O amor é uma condição do cristianismo. Nós seremos conhecidos pelo amor. Se nós não amamos, se nós guardamos a mágoa, se nós temos picuinha com alguém, se nós temos ódio, se nós temos dificuldade de nos relacionarmos com as pessoas, tudo isso vai servindo como indício de que o amor de Deus não está em nós. Como fazer isso? Como lidar com essa questão? Eu acho que o maior exemplo para a gente, o maior modelo é Jesus Cristo. Cristo estava na cruz, tinha recebido 39 chicotadas. A tradição dizia que se ele recebesse 40 chibatadas ele morria, porque na ponta do chicote haviam pedaços de ossos que, quando alcançavam a carne de quem apanhava, esses pedaços de ossos eles cravavam ali na carne da pessoa, e quando o algoz puxava, automaticamente pedaços de carne vinham junto. Então Cristo estava muito debilitado, haviam colocado uma coroa de espinhos na sua cabeça, batido nessa coroa com caniço, para que essa coroa de espinhos lhe cravasse na face, haviam cuspido em seu rosto, haviam o envergonhado de diversas formas, diversas maneiras. E mesmo naquela condição em que o ódio gratuito das pessoas era contra ele, e interessante pensar que algumas das pessoas que o estavam odiando ali eram as mesmas pessoas que haviam sido curadas por ele. Jesus olha para o céu e ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Nós temos que ser semelhantes ao nosso Senhor. Se você é cristão, se você é um discípulo de Cristo, você tem que buscar essa semelhança com Ele. E ter a capacidade de perdoar o teu irmão é uma das características que mais te assemelha ao Senhor Jesus. Deus espera que a gente perdoe o outro antes mesmo do outro nos pedir perdão. A verdade é que nós falhamos uns com os outros o tempo todo. E quando nós falhamos com alguém, nós temos que ser rápidos em pedir perdão. E quando alguém falha com a gente, nós temos que ser rápidos em liberar o perdão. Se Cristo, o nosso modelo, o nosso exemplo, perdoou tão facilmente, por que conosco seria diferente? Nós temos que buscar isso de todo o nosso coração. Então Cristo é o nosso exemplo, né? O perdão de Cristo é o nosso exemplo. Quando alguém não perdoa, essa pessoa se coloca num lugar em que ela não tem condições de ser perdoada. A parábola do credor nos ensina isso, e tantos outros textos da Bíblia. Como ser crente e odiar o seu irmão? Como ser crente e não falar com alguém da sua família? Como ser crente e não se dispor a estar no mesmo ambiente que alguém por quem Jesus morreu? Desculpa, você não é crente. Você é sapecado. Somente uma pessoa sapecada pode ter esse tipo de comportamento. Sou crente, mas eu odeio. Tá errado. Eu até entendo que algumas pessoas
que nos fizeram e nos fazem mal, a gente pode perdoar e pode optar por estar conscientemente distante. Às vezes a gente perdoa e não pode ficar juntinho, porque se ficar juntinho vai dar ruim de novo. Então perdoar e estar distante é uma coisa. Agora perdoar e não ir na ceia do Natal, não estar no Réveillon porque essa pessoa vai estar no ambiente, aí já não teve perdão não. Aí está tendo, na verdade, uma enganação, você está tentando se enganar. Libere o seu perdão. Sabe, o perdão ele é uma decisão e não um sentimento. E você precisa decidir perdoar as pessoas ao seu redor, sabe? Perdoe, simplesmente perdoe porque você também foi perdoado. Efésios 4, 31 a 32 diz assim, olha, que toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia sejam tiradas dentre vós, bem como toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. E aí? O que você vai fazer? Vai continuar guardando mágoa? Espero que não. Eu espero que você reconheça diante de Deus o mal que te fizeram e o mal que você fez às outras pessoas. Conta para Deus, fala assim, eu estou magoado, estou arrasado, porque tal pessoa me fez isso, uma pessoa que eu considerava tanto. Mas também em oração você peça ajuda para Deus, fala, Senhor, me ajuda a perdoar. Decida conscientemente perdoar. Diga para o Senhor, fala, Senhor, eu quero imitar Jesus. Eu quero perdoar como Jesus perdoou. Peça a Deus para que Ele cure a tua memória e os teus sentimentos. E se for possível, busque reconciliação. Se for possível, peça perdão. Se for possível, libere o perdão. Se for possível, conviva de alguma forma próximo. Mas nunca se negue a ir num lugar porque alguém vai estar lá. Isso não é uma prática cristã de forma alguma. Que Deus te abençoe poderosamente. Que as vésperas aí deste Natal, das festas do final de ano, você possa refletir em tudo isso e possa escolher lidar com tudo isso da forma como Jesus escolheria também. Forte abraço, Deus abençoe sempre a sua vida.